Olá, amados. Então, vamos direto para a nossa aula de hoje, né? Lição de número 11 da nossa revista da editora Betel. Deixa eu dar aqui uma ajustada. E muito bem, voltando para cá para o slide, nós já vamos corrigir tudo e dar mãos à obra, tá ok? Olha aí, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. A promessa que transforma, transformará e continuará transformando vidas pelo mundo afora, né? Pelo mundo afora. Promessa que transforma vidas. O batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não experimentou, chegou a hora então de você mergulhar nesse Espírito, ok? Então vamos lá. O nosso textual: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículo de número 6. A verdade aplicada. Como discípulo de Cristo que tem uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Ou seja, devemos estar de contínuo cheio. Objetivos da lição, você sabe que eles são inegociáveis. Compreender o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente. Segundo, identificar a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. Terceiro, ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é uma obra que os que creem na promessa, para todos que creem na promessa. Muito bem, eu estou gaguejando hoje, isso não é bom. Então vamos lá, vamos andando aqui. Revestimento de poder em Lucas e Atos, né? É o nosso primeiro tópico. Está aqui na nossa revista, tá? Revestimento de poder que está em Atos. Vamos ver lá? A atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrado no Antigo Testamento. Está lá em Isaías capítulo 11. Veja aqui, Isaías capítulo 11, eu não deixei aberto de propósito para você ver que aqui a gente gosta de folhear a Bíblia. Você deve ter este hábito de mexer, riscar na sua Bíblia. Isaías 11, né? Versículo de número 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das tuas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento e Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esta promessa que está aqui no capítulo de número 11, versículo de número 1 e 2, do tópico 1, ela já se cumpriu na vida de Jesus. Assim, um bom acompanhamento ativo do Espírito Santo é visto na pessoa de Jesus desde sua concepção até sua morte e ressurreição. Lucas registra um momento importantíssimo que assinala o início do ministério público de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele. Veja só, ele também teve esse revestimento de poder ao descer o Espírito Santo sobre ele. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 22. 3 e 22. Veja aqui. 3 e 22. Muito bem. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, este momento foi por ocasião do batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele
para também lhe revestir. Vamos lá, voltando aqui e prosseguindo aqui. O tópico 1 e 2, a promessa do revestimento. Após a ascensão de Jesus e seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo, conforme prometido pelo Senhor Jesus em Lucas 24, capítulo 24, versículo de número 47. Em Lucas 24, Jesus lhe fez uma promessa que eles deveriam aguardar este compromisso que Jesus fez com eles. 24 e 49. Diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Esse revestimento de poder é uma promessa do Senhor Jesus para a sua igreja, para seu povo, né? Agora veja bem, meus amados irmãos, aqui no 1.2, a promessa do revestimento, ela também estava escrita e prometida lá em Joel. A vinda do Espírito Santo, ela vem pelo Antigo Testamento até se cumprir em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele distribui a todos os que creem e que buscam esse revestimento em oração, em unidade, na partilha, na coinonia da igreja. Você que deseja buscar ou está buscando o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento, o caminho não é outro. O segredo é a comunhão, a obediência à palavra, o coração voltado para Deus, o coração voltado para a sua palavra. E naqueles 3 tripés que nós sempre falamos, oração, leitura da palavra e jejum. E em breve você vai ser revestido de poder. Aleluia! Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha gravata, que eu tô bacana, né? Então veja bem, esse revestimento, ele está disponível hoje ao seu alcance. Muitas pessoas alcançam o batismo com o Espírito Santo no ato da sua conversão. Outros quando estão dormindo, outros quando estão no trabalho. Enfim, o Espírito Santo opera o seu querer e o seu efetuar como ele bem entender e onde ele quer operar. O mais comum é na igreja, tá? Então, voltando aqui, uma experiência distinta da regeneração. Não confunda uma coisa com a outra. A regeneração é um processo, é um ato. O batismo com o Espírito Santo é outro ato. Veja o que diz aqui o autor, o pastor Oide José do Carmo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder diferente da regeneração, que é a nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Esse batismo é autenticado pelo falar em outras línguas, com a finalidade principal de habilitar os crentes regenerados para testemunhar de Jesus Cristo. É fato que os que estavam reunidos no dia de Pentecostes eram discípulos de Cristo e que agora estavam aguardando esse revestimento de poder. Os crentes em Samaria eram convertidos e batizados, mas foi pela oração e imposição de mão de Pedro e João que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, esse revestimento de poder, ele vem através da oração, do jejum, da comunhão da igreja. E muito normal pela imposição das mãos daqueles que já são batizados. Esse batismo com o Espírito Santo
habilita a pessoa a testemunhar de Jesus com veemência, com autoridade, com poder, e pregar a palavra com autoridade e com poder. Essa autoridade que é chancelada, é dada pelo próprio Senhor Jesus através do Espírito Santo que opera em nós. E esse operar é Ele quem faz a vontade do Pai em nossa vida. Nós somos apenas o instrumento pelo qual somos usados para testemunhar do amor de Jesus Cristo. É bem verdade que nós, pentecostais clássicos, temos como evidência principal do batismo com o Espírito Santo o falar em outras línguas. O falar em outras línguas é o canal principal para testemunhar que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Contanto, não é também só isso, não é só pelo falar em língua. Há outros dons que é distribuído, mas o normal, o comum para o pentecostalismo clássico é o falar em outras línguas, tá? E esse falar em outras línguas é um momento único, aonde o Espírito Santo toma a pessoa, toma o seu espírito humano, toma a sua alma, invade e enche o seu corpo e começa a profetizar e a falar em outras línguas, ou não necessariamente nessa ordem, tá? Mas este querer e este efetuar, quem faz é Ele. Ele é quem demanda a sua vontade para nós. Nós somos o instrumento de Deus para receber esse revestimento de poder. Naquele tempo, naquela época, precisava de coragem para testemunhar do amor de Jesus. Afinal de contas, o Império Romano não deixava barato, né, qualquer levante. Mas nos dias de hoje não é diferente. É preciso nos dias de hoje coragem para testemunhar e pregar o verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro Pentecoste, pregar aquilo que Deus separou e não se misturar com a lama e a sujeira deste mundo. Muitas pessoas são tímidas ao pregar o evangelho por medo de perder os seus amigos, de mudarem a visão deles sobre a sociedade que ele habita, que ele mora. Mas eu lhe digo uma grande verdade: se você não está apto a perder estas amizades do mundo por amor a Jesus Cristo, você também não será batizado com o Espírito Santo. É preciso coragem para amar a Cristo, é preciso renúncia para viver em Cristo, é preciso o Espírito Santo para lhe dar coragem e ousadia no pregar da palavra de Deus. Vamos lá. O tópico 2, e na lição, o tópico 2 diz o batismo no Espírito Santo, né? Então, vamos lá. Significado e propósito. Veja que todas as referências para a base do texto está mais voltada para Lucas capítulo 2. Isso tem uma curiosidade peculiar, pela narrativa mais correta dos fatos. Lucas registra a palavra de Jesus sobre a experiência que os discípulos teriam após a sua ascensão. Vamos ver o que diz aqui em Atos capítulo de número 1, versículo de número 4 a 5. Atos. Deixa eu voltar aqui. Atos. De capítulo 1, do 4 ao 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que recebessem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois destes dias. Ok? Esta era a promessa para eles permanecer, para receber esse poder de Deus na vida dele. Ele utiliza duas expressões. Batizou, referindo-se ao ato de João Batista, e batizados,
referindo-se ao recebimento da promessa do Pai. A virtude do Espírito Santo, a palavra batismo no grego significa mergulhar, emergir. E João batizou, isto é, mergulhou. Então, vocês serão mergulhados no Espírito Santo. O Espírito Santo vai mergulhar em vocês, vocês vão mergulhar no Espírito Santo e vai receber o poder de Deus ao ser mergulhado pelo Espírito Santo. Veja aqui na lição, ainda no 2.1, quando o 2.1 diz o seguinte: a palavra batismo, não é aqui, para aí. Então o Senhor utiliza a expressão em sentido metafórico para identificar que o revestimento de poder que seus discípulos receberiam seria como uma imersão no Espírito. Tanto Paulo quanto Marshall, ou dois autores, enfatizam que não é possível expressar a experiência do batismo do Espírito Santo em sua totalidade. A expressão aponta para uma experiência na qual o crente é chamado e maravilhado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, queridos irmãos, somente o Espírito Santo pode fazer esta maravilha em nossa vida, em nosso corpo, em nosso espírito humano, em nossa alma. Há muitas coisas por aí, coisas estranhas acontecendo, muitas coisas estranhas dizendo e atribuindo ao Espírito Santo. Mas eu lhes garanto, tem muita mentira espalhada neste mundo e principalmente na internet. Muito cuidado com os profetas e suas profecias desses últimos dias. Nós não somos movidos por profetas e nem por profecias. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, que em nós habita e nos revestiu para pregar o Santo Evangelho. Afinal de contas, nós somos agora um tabernáculo de Deus e Ele opera em nós, habitando em nós, através do Espírito Santo. Voltando aqui para a lição. O 2.2, evidência inicial. Olha, esse texto aqui é muito importante nós lermos ele, para você pegar as minúcias do que este autor, o pastor Joides, colocou nesta lição. Como discípulo de Cristo, sabe que é batizado no Espírito Santo. Como que ele sabe? Primeiro, em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas. Isso não por iniciativa própria, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ou seja, parece que esse negócio não foi assim uma coisa muito rápida, né? Foi um momento longo de movimento da palavra de Deus, né? Ali do batismo com o Espírito Santo. Então, este momento foi lhe proporcionando, cada membro que estava ali recebia e o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O relato bíblico indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito Santo. Então, primeiro, você é cheio do Espírito Santo. Depois você recebe a concessão de falar em outras línguas, né? Agora, veja só, o relato bíblico indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito Santo. Cair no Espírito Santo, está lá em Atos 10, 4. E vi sobre eles o Espírito Santo, está em Atos 8, 17 e 18. Expressa Simão vendo, né, o apóstolo Pedro vendo os samaritanos receber o Espírito Santo nas suas vidas. O pastor José Rodrigues de Gouveia, quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas no falar em língua, pois biblicamente o derramamento do Espírito não resulta somente no que acontece
em um determinado momento, mas, como lemos nos registros de Lucas e nas epístolas, né, acarreta outras consequências, além de falar em outras línguas, né? Ou seja, o pastor José Gouveia, ele diz num dos seus livros que a gente não tem que se atentar na hora do batismo com o Espírito Santo somente para o falar em línguas, mas que as falar em língua evidencia sim, mas não para por ali. Ali tem outros desdobramentos que a pessoa vai receber os dons do Espírito Santo em sua vida. Dom de profecia é o mais comum, dom de cura, dom de maravilha, né? Dom de língua, dom de interpretação de língua. Esse revestimento é distribuído na vida daquela pessoa naquela hora, conforme o Espírito Santo quer fazer. Não há uma regra de quem recebe e quem não recebe. Agora é bem verdade que tem alguns irmãos que buscam, né, os dons de revelação, dom de cura, dons de profecias, que são os que trazem mais status para quem quer ser visto no Evangelho, né? Mas o batismo com o Espírito Santo tem outros desdobramentos, como diz o pastor José Gouveia, tem outros desdobramentos muito lindos, e nós não podemos limitar somente a esses dons que estão descritos aqui, mas que pode conceder muitos outros e nós não temos um conhecimento ainda, e que somente Deus e no Espírito Santo é capaz de revelar para a pessoa. O Espírito Santo não é limitado e não se limita à vontade humana, né, para dar ou receber, mas nós recebemos os dons por ocasião do batismo com o Espírito Santo, ou seja, quando estamos cheios do Espírito Santo, o extravasar do Espírito Santo em nossa vida, tá? Vamos lá. Receber o batismo no Espírito Santo. Alguns recebem o batismo no Espírito Santo no momento da conversão ou do batismo em águas. Isso já aconteceu muito aqui nas nossas congregações, nossas igrejas, não muito distante. A pessoa ser batizada logo na que for descendo as águas ali. O prazer é tão grande, a busca é tão grande que o Espírito Santo se manifesta na vida dela naquele instante. Mesmo nessas ocasiões, a experiência é precedida do anúncio do Evangelho. Um anúncio ouvido com interesse que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona àqueles que nele creem e esperam e se arrependem. O Senhor Jesus enfatizou a relevância das atitudes movidas por fé. Pedir, buscar, interessar-se, né? Lucas 11. O que diz aqui Lucas 11, no capítulo 11, versículo 9 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se-vos-á dado. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Queridos irmãos, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é hora de você pedir da parte de Deus o batismo com o Espírito Santo. Peça a Ele. Peça e Ele vai lhe batizar. Peça a Ele e Ele vai lhe encher do poder de Deus. Peça a Ele e Ele vai lhe dar mais e mais do seu Santo Espírito. Se colocássemos as 5 experiências registradas em Atos, lado a lado, logo perceberíamos a emergência de um padrão absolutamente convincente. Tal padrão mostraria sem equívoco que com os homens no momento do batismo no Espírito, rapaz, tá difícil hoje, ocorre uma manifestação sobrenatural exterior, demonstrada sempre por falar
em línguas, que também pode incluir a glorificação ao Senhor e profetizar. Este comentário é de R.L. Brandt, em o seu livro Batismo com o Espírito Santo. O extravasar vem de um peito, de um coração, de uma mente cheia já do Espírito Santo. Enche tanto a sua mente, o seu corpo, a sua alma, que você começa a profetizar, falar em línguas, profetizar, não necessariamente nessa ordem, mas é Ele quem opera o querer, o efetuar em nossas vidas, e você é cheio do poder de Deus. Em todos os relatos que está em Atos, você percebe que a evidência inicial é o falar em línguas. A evidência inicial. Mas eu volto a dizer, nós não temos como limitar a operação e nem regrar a operação do Espírito Santo em nossa vida. Mas evidencia-se por falar em língua, né? Então, receber o batismo no Espírito Santo é uma experiência maravilhosa que você terá ousadia e paixão para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus proporciona àqueles que creem e esperam o batismo com o Espírito Santo e se arrependem e se entregam totalmente a Deus. O Senhor Jesus enfatizou a relevância, né, de pedir e dar-se-vos-á. Peça, insista, você vai ser batizado com o Espírito Santo. É uma promessa de Deus para a sua vida. Deus tem isso para a sua vida. Nós, pentecostais, ainda cremos que o batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje. Há muitas controvérsias no tempo atual acerca do cessacionismo, que era só para aqueles tempos, que não é para esse tempo, que tudo acabou. Não acabou. A promessa continua. No século XX, no início do século XX, lá em 1909, 1908 até 1911, quando a Assembleia de Deus começou aqui no Brasil, houve uma explosão muito grande de avivamento, de busca, de querer ser cheio do Espírito Santo. Ali no Pentecoste, em Atos capítulo 2, foi a internacionalização do Evangelho. Foi o momento em que o Evangelho foi anunciado para as nações, para o mundo, através do batismo com o Espírito Santo, do enchimento. E esse batismo acendeu-se novamente. Ele nunca parou. Na verdade, ele nunca parou. Quando você vai ver a história dos heróis da fé ou dos mártires, e você vai acompanhando todo o andamento da igreja, nunca parou o batismo com o Espírito Santo. Parou na vida daqueles que pararam de buscar comunhão com Deus. Parou na vida daqueles que não querem ter a experiência com o Espírito Santo. Parou na vida daqueles que não têm interesse para o Espírito Santo. Mas ao longo da história, ao chegar no século XX, o Evangelho toma uma proporção grandiosíssima. O Pentecoste é revelado no início do século XX e muitas nações foram beneficiadas através da operação de Deus, através dos séculos. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam no Brasil, eles chegam pelo norte do país, mas lá no sul do país já havia pessoas que estavam sendo batizadas com o Espírito Santo e nem sabiam do que se tratavam. Então, meus amados irmãos, o mundo está cheio do poder de Deus, o Espírito Santo está aí, a igreja está aí, pregando a palavra do Senhor. Você precisa, aleluia! Oh, glória! Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Oh, aleluia! Dá um calor tão gostoso na gente, dá um aquecimento tão grande na nossa alma, falar do Espírito Santo, do Pentecoste de Deus para a igreja. Queridos irmãos, a história revela que o Espírito Santo nunca nos abandonou.
lá no século XVIII, logo após a Reforma Protestante, e esse foi um dos assuntos da Reforma Protestante, né? Mas pelas igrejas hoje da Reforma, eles são bem compatíveis aos irmãos pentecostais, a nós pentecostais, mas a história está aí para quem quiser compreendê-la. O Espírito Santo nunca esteve extinto, nunca esteve inoperante. Ele sempre está operante no mundo e na vida daquele que busca e bate na porta até ela se abrir. Pedi e dá-se-vos-á. Peça a Deus e Ele vai encher sua vida, vai encher seu coração. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. E a obra que ele fez não faria se não fosse cheio do Espírito Santo. Vamos andar um pouco, que eu já estou aqui bem alegre com o Espírito Santo. Aspectos bíblicos fundamentais. Olha só, meus amados irmãos. Aspectos bíblicos fundamentais. Que aspectos são esses, né? Vamos lá. Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não dispensa discípulo de Cristo de perseverar em oração e buscar renovação e avivamento ao longo da jornada cristã. O discípulo de Cristo que é batizado com o Espírito e cheio do Espírito necessita continuar buscando e ser cheio do Espírito. Efésios 5:8 tem uma recomendação poderosa que o apóstolo Paulo nos dá. Efésios 5:8, que é para nós não vivermos embriagados com vinho, aonde há dissolução, mas ser cheios do Espírito, ao ponto de sermos embriagados por este poder tão grande, tão maravilhoso. Em Atos vemos que, após a experiência do dia de Pentecoste, os primeiros cristãos experimentaram outros enchimentos no Espírito. Atos 4:8. Vamos ver o que diz Atos 4:8? Estamos aqui pertinho, estamos em Lucas, então vamos aqui para Atos 4:8. Atos 4:8 diz: Então Paulo, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e ancião, visto que hoje fomos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Ou seja, Paulo, ele está diante do Sinédrio. E agora, aliás, Pedro e João estão diante do Sinédrio. Eu sou tão apaixonado por Paulo que às vezes eu confundo. Mas foi Pedro e João diante do Sinédrio. Eles estavam cheios do Espírito Santo e curaram um enfermo. E só curaram o enfermo porque estavam cheios. É de fundamental importância para a vida do cristão, daquele que ainda não alcançou o batismo com o Espírito Santo e daquele que já alcançou o batismo com o Espírito Santo, ele buscar constantemente a estar cheio do Espírito Santo. Ele tem uma manutenção na vida dele. Por quê? Porque a nossa carne não quer as coisas do Espírito Santo. Agora, uma vez que nós somos batizados, é um corpo para dois seres. O ser celestial, o Espírito Santo, dentro de mim. E o ser terreno, que sou eu, minha carne, que vai lutando até querer sufocar o Espírito Santo dentro de mim. Porém, não importa o tempo que você tem de cristão. Há muitos cristãos com alguns anos de fé e servindo a Deus, que eles, por terem algum tempo na fé, já se entregaram à frieza espiritual
e acham que isso é normal. E não é. Absolutamente não é. A vida cristã, cheia do Espírito Santo, é para o novo convertido, para o convertido e para o velho convertido. É para nós o tempo todo. E essa busca de renovação e avivamento ao longo da nossa jornada vai nos dar cada dia mais autoridade e poder. Poder de falar do Evangelho, poder diante das enfermidades, poder diante de testemunhar, poder de profetizar, poder de avisar, poder de revelação. Essa busca constante, não podemos, amados irmãos, deixar que essa nossa vida deste presente século tão corrida sufoque o Espírito Santo que há em nós. Gente, tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo de ir à igreja e se sentem cansados e colocam a culpa na igreja. Quem paga é o Espírito Santo. Você está precisando rever os seus conceitos. Vamos lá. Línguas como evidência e dom. Já falei bastante, né? A Bíblia registra em Atos os primeiros discípulos falando em outras línguas, Atos 2 e 4. Na casa de Cornélio e em Éfeso, falar em línguas. As línguas faladas nos eventos em Atos indicam a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Nesse caso, é para todos que experimentam esse batismo, essa imersão no Espírito Santo. Já as expressões variedade de línguas ou línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios 12, 14, refere-se ao dom espiritual, ou seja, este dom de variedade de línguas ou línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios 12, 14, refere-se ao dom espiritual. O Espírito Santo pode lhe dar variedade de línguas, ou somente uma língua. Ele não tem uma regra para isso. O que importa é que você seja imerso, batizado com fogo, e este fogo do Espírito Santo. Este fogo do Espírito Santo mudará a seu modo de vida, mudará o seu comportamento nesse mundo, mudará a sua vida completamente. E as línguas, volto a falar, é o dom inicial, é a evidência inicial do dom do Espírito Santo. Vamos aqui, voltando para a tela, mas aqui é para hoje e para todos os nascidos de novo. Queridos irmãos, há um debate muito grande entre as igrejas tradicionais. Eu não vou falar igreja da Reforma, porque também nós somos igreja reformada, porém pentecostais, mas nós não cultuamos aquela tradição da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, nem da igreja da Alemanha. Nós praticamos a fé pentecostal, mas também viemos da Reforma. Então eu vou falar assim, as igrejas tradicionais têm um intenso debate. Tem um pastor aí que ele bate em crente pentecostal do lado da figueira, parece que ele odeia crente pentecostal. Eu não sei qual céu que ele vai morar, mas se for no que eu for morar, eu quero ser vizinho dele, é para me dar umas rajadas de línguas estranhas do lado da casa dele. Porque, queridos irmãos, é um debate tão inútil, que não vai enriquecer em nada, que não vai enriquecer, somente enriquece ao crente preguiçoso, ao crente que não tem comunhão com Deus, não quer comunhão com Deus, não quer participar de nada. Enfim, tem muitas pessoas que buscam esses conhecimentos, essas argumentações na internet para rebater, porque ele mesmo vive uma vida carnal. Mas tem muitos irmãos tradicionais que são até batizados com o Espírito Santo e não sabem. Agora, essas pessoas que vivem propagando por aí o mal através de comentários, eu vou te falar, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Estão perdendo tempo. Em vez de experimentar
esse mergulhar infinito do Espírito Santo, ficam com debate bobos, né? Vamos lá então, voltando para a tela. Uma sincera análise bíblica sobre o batismo no Espírito Santo, considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, resulta em conhecê-lo como uma experiência contínua, num processo da regeneração. Continuar a crer em sua atualidade e experimentar o batismo no Espírito Santo com evidência inicial de falar em língua. Afinal, a igreja continua dependente do poder capacitador do Espírito Santo, né? Continua dependente para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não terminou. Ou seja, a obra não terminou. Ela iniciou-se. Opa, volta aqui, rapaz. Iniciou-se em Atos capítulo 2. E ainda hoje, esta missão internacional de evangelizar o mundo, pregar para o mundo, ela só vai ser concluída no dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja e o Espírito Santo entregar a essa igreja para o seu esposo, Jesus Cristo de Nazaré. Para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para uma vida cristã. Isso é de fundamental importância. Assim que cada igreja local experimente o derramamento do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais, para despertar os que estão distraídos e indiferentes e reacender o fervor evangelístico e capacitar os membros do corpo de Cristo como agentes de ajuda e edificação uns dos outros. Aleluia! Queridos irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo. Essa busca por batismo com o Espírito Santo é necessária em nossa vida. Não devemos nos conformar com essa vida que este mundo cruel nos oferece, mas buscarmos melhorias para a nossa vida a partir do sobrenatural de Deus. Porque a partir do sobrenatural de Deus, nós receberemos um espírito também de contentamento com o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Queridos irmãos, o batismo com o Espírito Santo não cessou, ele ainda continua. E se você aí na sua unidade, na sua igreja, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, fale com o seu pastor, peça a ele, me ajuda, pastor, a ser batizado com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que em breve você vai ser cheio do poder de Deus. Queridos, não se esqueça de que o amor de Deus está acima de todas as coisas. E nós somos abençoados por este amor de Deus. Nós somos agraciados com este amor de Deus. E Ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco até que Ele venha nos consolando. Portanto, ajudai uns aos outros, animai uns aos outros, fortalecei uns aos outros, para que juntos possamos alcançar a nova Jerusalém, a ida para morar no céu. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te dê a paz, shalom, shalom. Até a próxima, se Deus assim permitir.